Olá pessoal, aqui mais uma vez o professor Henrique. Espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade às nossas aulas utilizando um novo sistema. E na aula de hoje daremos continuidade ao conteúdo do primeiro ano de Biologia, falando um pouco sobre organelas membranosas. Esse assunto vocês podem encontrar no volume 2, capítulo 3, a partir da página 15. E o objetivo dessa aula é identificar as diferentes organelas celulares membranosas e suas funções para a manutenção do metabolismo celular. Começando então, já que na aula anterior nós vimos algumas organelas membranosas, daremos continuidade hoje a partir de lisossomos. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas membranosas presentes em praticamente todas as células eucariontes. São vesículas, geralmente esféricas, com estruturas e dimensões variáveis, envolvidas por membranas lipoproteicas, que tem origem no complexo golgiense. Como a gente viu na aula passada, os lisossomos eles surgem a partir do complexo golgiense e no seu interior apresentam enzimas. Enzimas essas que são hidrolíticas, ou seja, hidro significa água e lise significa quebra, ou seja, são enzimas que utilizam a água para quebrar alguma substância. Essas enzimas, elas apresentam atividade máxima com pH ácido, ou seja, o pH que vai de 0 até 7. Por isso são denominadas hidrolases ácidas. Olha só, por enquanto que o citoplasma apresenta um meio neutro, o interior, ou seja, a parte de dentro dos lisossomos, apresenta um meio ácido, com pH ótimo para a ação enzimática. Ou seja, esse pH ele vai causar um melhor funcionamento dos lisossomos, que a gente chama de pH ótimo. A principal função dos lisossomos é a digestão intracelular, e ela pode ser de 3 formas: heterofagia, autofagia e autólise, também conhecido como apoptose. Antes, queria que vocês dessem uma olhada em uma observação. Olha só, os lisossomos recém-produzidos pelo complexo golgiense, a gente viu que os lisossomos surgem a partir do complexo golgiense. Eles vagam pelo citoplasma até se fundirem com as bolsas membranosas contendo material a ser digerido. Enquanto essa fusão não ocorre, eles são denominados lisossomos primários, pois ainda não iniciaram sua atividade de digestão. Então, olha só, os lisossomos primários são aqueles lisossomos que ainda não se fundiram com bolsas membranosas e ainda não iniciaram o seu processo de digestão. Quando se fundem a bolsas membranosas com os materiais que serão digeridos e suas enzimas entram em ação, elas passam a ser chamadas de lisossomo secundário. Então, a partir do momento que o lisossomo primário se funde com outra membrana, com outra vesícula, que contém um material que pode ser digerido, ele passa a ser chamado então, e que inicia o processo de digestão, ele passa a ser chamado então de lisossomo secundário. Autofagia, os tipos de digestão. A autofagia é quando o material a ser digerido provém do meio celular, ou seja, quando o material que vai ser digerido é alguma parte da célula, como por exemplo, algumas organelas celulares velhas ou então danificadas. O que é que vai acontecer então? A organela é envolvida por uma membrana chamada de autofagossomo, como vocês podem observar aqui na imagem, certo? Este se funde ao lisossomo primário, originando um vacúolo alimentar ou autofágio, que a gente chama de lisossomo secundário. Então nós temos aqui na figura um exemplo de uma mitocôndria. Ela é envolvida por uma membrana que é o autofagossomo, certo?
certo? Esse autofagossomo se funde com o lisossomo primário, forma-se então um vacúolo alimentar ou autofágico, ocorre então a digestão e o que não é aproveitado pela célula, que a gente chama de corpo residual, é eliminado por exocitose, ou também chamado de plasmocitose. Agora, a heterofagia é quando o material a ser digerido provém do meio extracelular. Como, por exemplo, nós temos a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose nada mais é do que o englobamento de partículas sólidas pela célula. E a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas pela célula. Nesse caso, o lisossomo funde-se ao fagossomo ou pinossomo, formando o vacúolo alimentar ou digestivo, que nós chamamos de lisossomo secundário. Ocorre a digestão, as partículas são degradadas e liberadas no citoplasma para que seja aproveitado pela célula. Então, depois da digestão, o resultado dessa digestão é aproveitado pela célula para a produção de novas substâncias e também para o fornecimento de energia para a célula. O que não é aproveitado pela célula, que a gente chama de corpo residual, é eliminado por exocitose ou plasmocitose. Aqui vocês podem observar na imagem o esquema da heterofagia. Nós temos aqui uma bactéria sendo englobada pela célula, forma-se então o fagossomo. Esse fagossomo se funde, ou seja, se une ao lisossomo primário, forma então o que a gente chama de vacúolo alimentar ou digestivo, ocorre então a digestão e o que não é aproveitado pela célula é eliminado, que a gente chama de corpo residual e é eliminado por exocitose. Próximo tipo de digestão, autólise. Se dá quando o lisossomo rompe-se e libera suas enzimas digestivas, digerindo assim a célula inteira. Prestem bem atenção. Esse tipo de digestão é quando o lisossomo ele se rompe, libera suas enzimas digestivas e, nesse caso, a célula inteira ela é digerida. Como exemplo de autólise, nós temos a apoptose, que é a morte celular programada. Nós temos vários exemplos de apoptose. Um primeiro deles, a gente tem aqui o desaparecimento da cauda do girino. No caso do sapo, por exemplo, ele forma na fase larval uma cauda que, por apoptose, ele vai perder, no caso, essa cauda. Outro exemplo, a eliminação das membranas interdigitais do feto. Como vocês podem ver aqui na imagem, no período embrionário, o feto possui o que a gente chama de membranas interdigitais, que no desenvolvimento embrionário, aos poucos, vão sendo eliminados também por apoptose. Posso citar também vários outros exemplos, como por exemplo, a redução do útero após o parto, a diminuição das glândulas mamárias com o fim da amamentação, quando a mulher para de amamentar o filho, as glândulas mamárias vão diminuir por um processo de apoptose. Outro exemplo também, a eliminação diária de milhões de células sanguíneas. Só lembrando que diariamente são produzidas células sanguíneas, milhões delas, e também são eliminadas também milhões delas através da apoptose. Falando agora um pouco sobre peroxomos. São organelas também membranosas, presentes nas células eucarióticas de animais e de muitos vegetais. São pequenas vesículas, como vocês podem observar na imagem, certo? Que têm origem no retículo endoplasmático liso. São muito semelhantes aos lisossomos, porém sua enzima principal é a oxidase, também chamada de catalase. Sua principal função é degradar as moléculas do peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, que é um subproduto tóxico do metabolismo celular, capaz de danificar estruturas celulares, como por exemplo destruir as membranas celulares e alterar o DNA. Então olha só, no próprio metabolismo celular,
é produzido peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, e é um produto altamente tóxico, que pode prejudicar a célula. Assim, os peroxisomos, por possuírem a enzima da catalase, decompõem a água oxigenada, como vocês podem ver aqui na equação, em água e gás oxigênio. Essas organelas são abundantes nas células do fígado e dos rins, pois oxidam, ou seja, destroem diversas substâncias tóxicas ao nosso organismo, como por exemplo o álcool e também drogas. Agora, os vacúolos são organelas presentes nas células vegetais, em alguns fungos e protozoários. Como vocês podem ver na imagem, é uma organela que ocupa uma grande parte da célula, né? Geralmente fica na parte central e ela ocupa geralmente cerca de 80% do volume celular. Apresenta membranas, uma membrana ao seu redor, denominada tomoplasto. As funções, basicamente as funções dos vacúolos é o armazenamento de substância e o equilíbrio osmótico. Os tipos de vacúolos, nós vamos ter basicamente 3 tipos. Os vacúolos de armazenamento, que são presentes nas células vegetais, armazenam substâncias e regulam a regulação osmótica da célula. Existem também os vacúolos digestivos, que na verdade são lisossomos secundários, que tem como principal função digestão de nutrientes presentes na vesícula, que pode ser um fagossomo ou um pinossomo. E por último, nós temos os vacúolos contráteis ou pulsáteis. Pulsátil, presente em águas e protozoários dulcícolas, ou seja, de água doce, participando do controle osmótico desse organismo, ou seja, o controle da quantidade de água que entra e sai nesse organismo. Mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas membranosas encontradas em organismos eucariontes, como protozoários, algas, fungos, plantas e animais. São organelas que têm o formato de bastonetes, ou seja, o formato de um bastão. São delimitadas por 2 membranas lipoproteicas, onde, como vocês podem ver aqui na imagem, a externa é uma membrana lisa e a parte interna é formada por dobras, que a gente chama de cristas mitocondriais, que se projetam no interior dessa organela. O interior da mitocôndria é preenchido por um líquido viscoso, chamado de matriz mitocondrial. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos então um líquido viscoso chamado de matriz mitocondrial, que contém diversas enzimas, DNA, RNA e pequenos ribossomos, que nós vamos ver mais na frente que essa característica dá uma certa autonomia a essa organela. A principal função das mitocôndrias é produzir energia para a célula através de um processo bem simples chamado de respiração celular. Coloquei aqui para vocês a equação da respiração celular, onde vocês podem observar aqui uma molécula de glicose reage com 6 moléculas de oxigênio, produz 6 moléculas de gás carbônico mais água e ocorre então a liberação de energia para a célula. Essa energia a célula vai utilizar para desempenhar todo o seu metabolismo. Outra observação sobre as mitocôndrias. Mitocôndrias, elas têm a capacidade de se autoduplicar, ou seja, elas são produzidas a partir de mitocôndrias já pré-existentes. E outra característica interessante, quanto mais ativa é a célula, maior a quantidade de mitocôndrias. Então, olha só, a quantidade de mitocôndrias vai depender de acordo com a atividade celular. Quanto maior a atividade, maior a quantidade. Como exemplo de células que têm uma grande atividade, nós temos as células musculares e as células nervosas. Plastos ou plastídeos são organelas também membranosas, típicas de células eucarióticas, principalmente de vegetais, no caso das plantas, e algumas algas, que são organismos que realizam um processo chamado de fotossíntese.
Nas plantas, sua formação ocorre após o processo de germinação, ou seja, os plásticos eles vão surgir logo após o processo de germinação, quando os órgãos vegetais iniciam seu desenvolvimento. Olha só, inicialmente formam-se os plásticos embrionários, ou proplastos, que são pequenas bolsas esféricas, como vocês podem ver na imagem, são pequenas bolsas esféricas, certo? Que contém no seu interior DNA, RNA, enzimas e também ribossomos, o que dá, igual à mitocôndria, uma certa autonomia a essa organela. Dependendo do órgão em que se encontram e da luminosidade que recebem, os proplastos podem se diferenciar em plásticos incolores, que nós chamamos de leucoplastos, ou coloridos, que chamamos de cromoplastos, como vocês podem ver na figura. Nós temos aqui o proplasto, que dependendo do órgão e da quantidade de luz que existe, pode originar os leucoplastos, que são plásticos incolores, ou os cromoplastos, que são plásticos que possuem pigmentos e podem ser de várias cores. A classificação dos plásticos, como a gente já viu, os leucoplastos são incolores, sem pigmentos, e sua principal função é o armazenamento de substâncias nutritivas, que nós podemos encontrar, por exemplo, em raízes como a cenoura, a beterraba. Também encontramos em caules, como por exemplo na cebola, e também em algumas sementes. Como exemplos de leucoplastos, nós temos, por exemplo, os proteoplastos, que armazenam proteínas, oleoplastos, que armazenam lipídios, amiloplastos, que armazenam carboidratos. Os cromoplastos, como a gente já tinha visto, são plastos coloridos, que possuem pigmentos. Sua principal função são responsáveis pela coloração de algumas algas, flores e frutos, e também auxiliam na fotossíntese. Por quê? Porque alguns deles, como por exemplo os cloroplastos, são responsáveis pela absorção luminosa do sol. Como exemplo de cromoplasto, nós temos os xantoplastos, que são amarelos, os eritroplastos, que são vermelhos, e os cloroplastos, que são verdes. Os cloroplastos é uma organela de cor verde, como eu já tinha comentado. Por quê? Porque apresentam um pigmento que é a clorofila, e estão presentes principalmente em plantas e em algas. Nas plantas, por exemplo, elas vão ser mais encontradas nas regiões verdes, como por exemplo as folhas. São organelas que apresentam estruturas discoides, ou seja, em forma de disco, e apresentam duas membranas, uma externa, que ela é lisa, e outra interna, com dobras, que constitui a lamela, onde se encontram as moléculas de clorofila. Então nós temos aqui a estrutura de um cloroplasto, onde vocês podem observar a membrana externa, a membrana interna, onde se localiza a lamela, e onde estão localizados os cloroplastos. Lembrando que os cloroplastos são estruturas capazes de captar a energia luminosa do Sol no processo chamado de fotossíntese. Sobre as lamelas, estão dispostos pequenos discos, que são os tilacoides, que se organizam uns sobre os outros em forma de pilhas, originando uma estrutura chamada de grânulo. Então aqui vocês podem observar os tilacoides, que são estruturas em forma de discos, que se organizam um sobre o outro, formando uma estrutura chamada de grânulo. Aqui nós temos os tilacoides em forma de discos, que se sobrepõem um sobre o outro, formando uma estrutura chamada de grânulo. O espaço interno dos cloroplastos é preenchido por um fluido viscoso que nós chamamos de estroma, como vocês podem ver na figura. Aqui nós temos o estroma, que é um líquido viscoso que preenche todo o espaço do cloroplasto. Os cloroplastos têm como principal função, ou seja, participar da fotossíntese, e são estruturas muito dinâmicas, porque podem mudar de forma e se mover
pelo citoplasma, com auxílio das fibras do citoesqueleto, como outras organelas. Para finalizar, pessoal, vamos falar um pouco sobre uma hipótese chamada de endossimbiótica, que é uma hipótese que trata do provável surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos, que são organelas muito semelhantes. As mitocôndrias e os cloroplastos possuem estruturas muito semelhantes. Elas apresentam DNA, RNA e ribossomos e, portanto, têm seu próprio sistema de produção de proteínas e fabricação de enzimas. Além disso, eles têm a capacidade de autoduplicação. Todas essas características tornam essas duas organelas muito independentes, o que reforça mais ainda a chamada teoria endossimbiótica. Essa teoria, ela propõe que as mitocôndrias e os cloroplastos teriam sido seres procariontes, que há milhões de anos passaram a viver em simbiose, ou seja, uma interação entre duas espécies que vivem juntas, com células eucarióticas. Então acredita-se que seres procariontes passaram a ter uma relação mais íntima com outras células eucarióticas, como vocês podem ver na figura. Aqui nós temos um ser procarionte, que ele absorve outros seres procariontes, ou seja, procariontes simbióticos, que acredita-se que deram origem às mitocôndrias e aos cloroplastos. Aqui nós temos, por exemplo, procariontes aeróbicos de vida livre, que foram incorporados e se tornaram mitocôndrias. Aqui nós temos procariontes fotossintetizantes de vida livres, que foram incorporados e se transformaram em cloroplastos. No caso aqui nós temos bactérias que se tornaram mitocôndrias e cianobactérias que se tornaram cloroplastos. Essa hipótese ela é reforçada pelo fato de que as mitocôndrias e os cloroplastos apresentam similaridade estrutural e genética com bactérias e cianobactérias. Então, olha só, as mitocôndrias elas possuem uma grande semelhança com as bactérias e os cloroplastos apresentam uma grande semelhança com as cianobactérias. Para finalizar, vou deixar para vocês aí algumas atividades. Na apostila, página 21 a 23, as questões de 1 a 9. Hora de estudo, página 32 a 34, questões 4 a 14. Caderno de atividade, página 6 a 13, questões 10 a 35. Por hoje é só, pessoal. Obrigado e até a próxima.